Nós vamos falar sobre o rei Davi, um homem que teve experiências muito marcantes e conhecia muito bem a natureza do seu Deus. Ele teve experiências que são realmente significativas para que nós possamos analisar sobre a sua vida. Shalom, bem-vindos a mais uma edição de Ora Hadash, uma nova luz na sua vida, uma meditação semanal da Torá. Vamos ler o texto que nós encontramos no livro de Shemuel Betis, segundo livro de Samuel, capítulo 12, que diz assim: Adonai enviou Natã a Davi. Ele veio lhe dizer: em certa cidade havia dois homens. Um era rico e outro era pobre. O rico tinha muitos rebanhos e manadas, mas o pobre não tinha nada, exceto uma pequena ovelha que ele tinha comprado e criado. Ela tinha crescido com ele e com seus filhos. Ela comia do seu prato, bebia do seu copo, deitava em seu peito. Era como uma filha para ele. Um dia, um viajante visitou o homem rico, e este, em vez de escolher um animal do seu rebanho ou manada, tomou a ovelha do homem pobre e a cozinhou para o homem que tinha vindo a ele. Davi explodiu com ira contra aquele homem e disse a Natã: como vive Adonai, o homem que fez isso merece morrer, porque, fazendo uma coisa como esta, ele deve pagar 4 vezes o valor da ovelha, e também porque ele não teve piedade. Natã disse a Davi: tu és este homem. Eis que Adonai, o Deus de Israel, diz: eu ungi rei sobre Israel, eu o resgatei do poder de Shaul, dei a você a casa do seu senhor e as esposas do seu senhor para abraçar. Dei a você a casa de Israel e a casa de Judá. E se isso tivesse sido pouco, eu ainda teria dado mais a você. Então por que você demonstrou desprezo pela palavra de Adonai e fez o que eu vejo que é mal? Você assassinou Uria, o Iti, com a espada e tomou sua esposa para ser sua mulher. Você o levou à morte pela espada do povo de Amon. Agora, portanto, a espada nunca mais deixará sua casa, porque você mostrou desprezo por mim e tomou a mulher de Uria, o Iti, para ser sua esposa. Eis o que Adonai diz: eu gerarei o mal contra você e dentro da sua família. Tomarei suas esposas e as darei ao seu vizinho diante dos seus olhos. Ele irá para a cama com suas esposas e todos saberão disso, pois você agiu secretamente, mas eu farei estas coisas em plena luz do dia diante de todo Israel. Davi disse a Natã: eu pequei contra Adonai. Natã disse a Davi: Adonai também perdoou o teu pecado, tu não morrerás. Todavia, por causa desse ato pelo qual blasfemaste grandemente contra Adonai, a criança que nascer de ti deve morrer. Então Natã retornou à sua casa. Adonai feriu a criança que a esposa de Uria tinha dado a Davi, e ela ficou muito doente. Davi orou a Deus a favor da criança. Davi jejuou, veio e ficou toda a noite deitada no chão. Os oficiais do palácio levantaram-se e aproximaram-se dele, tentando levantá-lo do chão, mas ele se recusou e não comeu a comida com eles. No 7º dia, a criança morreu. Os servos de Davi ficaram com medo de contar a ele que a criança estava morta, porque diziam: enquanto a criança ainda estava viva, nós lhe falávamos
e ele não nos ouvia. Se lhe contarmos agora que a criança está morta, ele pode fazer algum mal a si mesmo. Quando, porém, Davi viu seus servos cochichando uns com os outros, suspeitou que a criança estivesse morta. Davi perguntou a seus servos: a criança está morta? E eles responderam: ela está morta. Em seguida, Davi levantou-se do chão, lavou-se, ungiu-se e trocou suas roupas. Ele foi à casa de Adonai e adorou. Então ele foi ao seu palácio. Quando pediu por comida, eles o serviram e ele comeu. Seus servos lhe perguntaram: o que estás fazendo? Jejuaste e lamentaste pela criança enquanto ela estava viva. Agora, porém, que a criança está morta, tu te levantas e comes comida? Ele respondeu: enquanto a criança estava viva, eu jejuei e lamentei porque pensava: talvez Adonai mostre sua graça a mim e deixe que a criança viva. Agora, porém, que ela está morta, por que deveria jejuar? Eu poderia trazê-la de volta? Eu irei a ela, mas ela não mais retornará a mim. Vamos observar. Davi era um homem fiel ao Eterno. Ele demonstrou isso desde a sua adolescência. Ele foi conhecido por ser um homem que tinha comunhão com o Eterno, que era inspirado para compor poesias e músicas, porque ele adorava o seu Deus. Em toda a sua vida, ele deixou claro o quanto ele tinha apreço pelas coisas do Eterno. Pois bem, apesar de tudo isso, ele se deixou envolver com uma tentação. E nessa tentação, ele não cometeu apenas uma única transgressão. Ele fez logo uma coleção de falhas gravíssimas. Aquilo que nós lemos a respeito do que o profeta Natã falou para Davi, ele realmente mostrou claro que se talvez nós fôssemos julgá-lo, nós seríamos muito severos e talvez não o perdoássemos. Mas tudo aquilo que o profeta Natã falou para Davi foi por ordem do Eterno. E Davi finalmente se conscientizou do que ele fez. Porque a impressão que dava é o que realmente acontece com muitas pessoas. A pessoa fica cega para a transgressão e não consegue entender o quanto falhou diante do Eterno. Porém, o Eterno conhece a nossa natureza, ele sabe das nossas fraquezas, e por isso é que ele não deixou Davi ficar por conta da sua própria consciência. O Eterno mandou um profeta falar com ele para despertar o seu entendimento. E no momento que o Espírito do Eterno tocou a mente do rei Davi, ele entendeu o peso do seu pecado. Ele entendeu exatamente o que ele fez e deixou claro: eu pequei contra Adonai. Bem, ele se arrependeu. Ele realmente se arrependeu do que fez. O Eterno reconheceu isso e falou através do profeta. O Eterno perdoou o seu pecado. Contudo, as nossas transgressões sempre trazem consequências. Nós, como seres humanos, talvez tenhamos certa dificuldade de entender certas coisas da parte do Eterno. Muitas coisas parece até que o Eterno não é tão justo, mas esse entendimento equivocado advém da nossa visão, que é incompleta e imperfeita. Porque o castigo que foi dado a Davi foi que o seu filho, gerado de forma errada com a mulher de Urias, certo? Essa criança não iria sobreviver, iria morrer.
Bem, muitos poderiam questionar, afinal de contas, essa criança que pagou por causa do pecado de Davi? Não. Essa criança não estava sofrendo consequências dos seus erros. Estava recebendo as consequências do erro do seu pai. Mas acontece que nós vemos a morte de uma maneira muito torcida. A morte para aquela criança não foi um prejuízo, uma perda, porque vamos entender o que Davi entendeu. Os próprios servos de Davi não compreendiam porque, enquanto a criança estava doente, que ela ficou 7 dias doente, ela foi agravando dia a dia. Davi ficou do lado da criança, não comeu, jejuou esse tempo todo, ficou abatido, implorava a misericórdia do Eterno pela vida da criança. Ele fez isso porque ele imaginava que talvez, quem sabe, se o Eterno quiser, ele pode mudar esta sentença. Era o anseio de Davi. Porém, no momento em que ele, sem dúvida, depois de 7 dias sem comer, deveria estar fisicamente muito abatido, finalmente ele vê os seus servos cochichando e entendeu, a criança está morta. Quando ele confirmou isto, ele agiu de uma maneira que surpreendeu os seus servos. Ele se levantou, se ajeitou, trocou de roupa. Primeira coisa que ele fez foi até o tabernáculo, adorou o Eterno. Primeira coisa que ele fez, ele reconheceu que o Eterno tem todo o direito de fazer o que bem desejar. Depois foi para o palácio, pediu comida e comeu. Diante do espanto dos seus servos, ele deixou bem claro: enquanto a criança ainda estava viva, eu jejuei e orei, porque eu esperava que pudesse haver alguma mudança. No momento em que a criança morreu, não adianta mais eu jejuar. Ela não vai voltar para mim. Porém, eu vou para ela. Olhe os detalhes tão importantes que Davi entendeu do Eterno. Ele sabia que a criança não voltaria para ele, porque ele queria ter o seu filho. Mas ele entendeu que, para a criança, isso não foi ruim, porque essa criança estava com o Eterno. E ele sabia, já que eu não vou conviver com ela agora, não preciso mais me desesperar e me abater. Não digo que ele não estivesse triste, porque ele tinha um desejo de conviver com a criança. Porém, ele sabia, um dia eu não vou estar vivo e estarei aonde essa criança está. Ele tinha uma esperança de vida eterna. Ele tinha convicção disto e que muitas pessoas não entendem. Muitas pessoas se desesperam com a morte de alguém porque acha que simplesmente acabou tudo. Mas Davi tinha uma esperança, ele sabia quem era o seu Deus. Ela não volta, mas eu vou para ela. Então ele sabia que após a sua morte, ele, já concertado com o Eterno, moraria com o Eterno para sempre. Essa deve ser sempre a nossa esperança, esse deve ser sempre o nosso entendimento. Esta vida é passageira. Um dia nós vamos deixá-la, mas precisamos estar acertados com o nosso Deus para sabermos o que nos espera depois. Se você deu ouvidos às palavras de Yeshua, saiba, após a sua morte, você estará junto com o Eterno, porque Yeshua veio providenciar um caminho para isso através do seu sacrifício e explicou tudo através dos seus ensinos. Porém, rejeitar Yeshua, aí sim é motivo de preocupação,
porque nós não sabemos o que será de ruim, porque sabemos que rejeitar aquilo que o Eterno providencia ofende o Eterno, e é triste. As consequências serão inevitáveis. Portanto, que a nossa esperança seja semelhante a Davi. Um dia estarei com o Eterno. Um dia, pelo mesmo raciocínio de Davi, eu verei a Davi, verei o seu filho, e verei todos aqueles que foram fiéis ao Eterno, e estarei no meio deles. Por quê? Porque eu quero ser fiel ao Eterno. Você tome a sua decisão e assim defina qual será o seu destino sobre a eternidade, com o Eterno ou longe dele. É sua escolha. Que o Eterno abençoe. Beshem Yeshua HaMashiach. Amém. Amém.